Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A primeira palavra do PCP nesta intervenção é dirigida ao movimento cooperativo, à dedicação e ao esforço criador de milhares e milhares de homens e mulheres que contribuem para o desenvolvimento, ou neste caso contrariam este caminho de retrocesso que este Governo nos quer impor. Sublinhamos a questão que é para nós central neste debate, que é a questão dos princípios cooperativos. E o que está em vigor, e deve continuar, é a consagração do princípio de um cooperador, um voto. É a consideração de que os membros da cooperativa aderem e participam com a sua atividade, não por expectativas de remuneração do capital investido, mas sim para a satisfação das suas necessidades, assegurando a sua independência política face a financiadores externos. O que o PSD e o CDS-PP vêm propor com este projeto de lei é uma coisa diferente. Propõem a criação da figura do membro investidor que não coopera para a satisfação das suas necessidades, antes investe o seu capital na cooperativa para obter uma determinada remuneração. Alegam que a promoção do investimento em cooperativas necessita de ser acompanhada pela participação política na cooperativa. Mas com esse argumento, pretendem que cada membro passe a ter até 10% dos direitos de voto da cooperativa, assegurando que a totalidade destes membros investidores tenha no seu conjunto 50% desses direitos. Ou seja, com esta proposta, e apesar de reafirmarem no artigo 3º o cumprimento dos princípios cooperativos, na prática rejeitam o princípio da gestão democrática que nas cooperativas de primeiro grau assegura que cada cooperador tem apenas um voto. Isto é indesmentível, Srs. Deputados. Assumem nos artigos 16 e 41 a possibilidade do voto plural que poderá atribuir mais direitos de votos a cooperadores com maior antiguidade ou maior atividade na cooperativa. Isto não é o princípio da gestão democrática. Os partidos da maioria, com esta proposta, permitem que um determinado membro da cooperativa, que não tenha qualquer motivação de satisfação das suas necessidades através da atividade cooperativa, veja assegurada a remuneração do seu capital como se de uma qualquer sociedade comercial se tratasse. Uma opção como esta, além de colocar em causa o princípio da gestão democrática e o da participação democrática, pode colocar em causa o princípio da autonomia e da independência. Haja seriedade, Srs. Deputados. Ninguém nega a possibilidade de cooperativas se associarem com entidades privadas de tipo claramente capitalista e que prossigam determinado fim. E em nenhum momento o PCP defendeu que não exista essa possibilidade. A diferença é que esse tipo de associação, também já previsto no Código em vigor, não tem de resultar numa cooperativa em si mesmo, mas terá de respeitar os princípios cooperativos da autonomia e da independência. O PSD afirmou, sobre a proposta da maioria neste debate, que este é um código de liberdade. É caso para relembrar aqui a frase de um certo frade dominicano francês, eleito na Constituinte Francesa de 1848, que entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o senhor e o servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. A liberdade que os senhores falam é a que permitiria que interesses distantes, diríamos até contrários ao cooperativismo, usassem esse regime e esse código como uma gazua para entrar nas cooperativas e também aí construir uma posição dominante. Isso não é consenso, senhores deputados. É romper o consenso por opção deliberada em benefício de certos setores do poder económico. Senhor Presidente, senhores deputados, o PCP não exclui a perspectiva de, noutro contexto de participação, com outros prazos e outra abertura, podermos trabalhar em conjunto na atualização, na modernização, no aperfeiçoamento em diversos aspectos do Código Cooperativo. Mas importa aqui esclarecer que estas alterações que a maioria quer introduzir não têm nada de novo, nem moderno, nem inovador. Elas são o regresso à proposta de 1994 do governo PSD Cavaco Silva. E ainda nos lembramos do desfecho infame que elas tiveram. Não queiram impor pela força da maioria o regresso a esse cenário, senhores deputados. O que deverá contribuir efetivamente para o desenvolvimento do movimento e iniciativa cooperativa não será tanto as soluções legais e jurídicas ou alterações profundas no quadro legal atual, embora não ajeitemos essa atualização. Mas a promoção de políticas públicas que, cumprindo a Constituição, discriminem positivamente as organizações cooperativas, facilitem o seu acesso ao financiamento, atribuam às cooperativas a possibilidade de se autofinanciarem, isentando fiscalmente os seus resultados exclusivamente aplicados e investidos na cooperativa, promovam os princípios e a iniciativa cooperativa, etc. Sobre a promoção do acesso a investidores, não será através da sua participação na gestão que deverá ser consagrada essa possibilidade. Antes pelo acesso à informação económica e sobre a sua atividade, no acompanhamento, à participação e até à intervenção sem direito de voto nas assembleias, e já está previsto para os investidores em títulos e obrigações das cooperativas.
É preciso recordar a longa lista de cooperativas que se modernizaram e concentraram e investiram e que acabaram por fechar por falta de apoio dos sucessivos governos. Isto foi muito visível em certos setores, incluindo nas cooperativas agrícolas. Não foi o Código Cooperativo que as levou ao encerramento. Há um caminho a percorrer para defender as cooperativas e o cooperativismo. Mas esta proposta do PSD-CDS aponta no sentido contrário. É caso para dizer, senhores deputados, que para pior já basta assim. E quando falam num processo de participação e discussão que foi levado a cabo durante meses, isso poderia ser aceitável se a proposta que aqui trouxessem fosse aí que resultou desse debate. Mas o projeto que aqui trazem não é o mesmo documento. O mesmo documento é outro, o documento é outro, e sobre este documento que está em debate não foi ouvida a cooperativa António Sérgio para o setor cooperativo, devidamente. Estamos a falar de um outro documento que não é este. Voltamos a dizer, senhores deputados, para pior já basta assim. Disse.